Olá pessoal, meu nome é Cléo e eu sou professora de gramática e texto e hoje eu vim dar algumas dicas a respeito da segunda fase. Bom, primeira dica importante é no que diz respeito à revisão, que eu imagino que vocês já estão fazendo, né? Bom, existem alguns assuntos que são sempre super recorrentes em toda a segunda fase, tá? A interpretação de texto é a principal delas, interpretação e compreensão textual, né? Então, tem alguns blocos de conteúdo que seria interessante que vocês revisassem, certo? Bom, vou falar sobre alguns deles. Primeiro é o texto sincrético. O que é esse negócio de texto sincrético, né? É aquela relação que se estabelece entre o texto verbal e o texto não verbal, né? Aquela relação, aqueles efeitos de sentido. Isso é muito recorrente na FUVEST. Todo ano eles pedem alguma coisa desse tipo, então é fundamental que vocês revisem questões assim, tá? Outro assunto que sempre costuma aparecer e que tem tudo a ver com a interpretação de texto é o sentido literal, né, e não literal, que é a denotação e conotação. Isso também é super recorrente, vale a pena fazer alguns exercícios para relembrar, sim? Outro assunto que é bastante recorrente é o tema de variações linguísticas, tá? Vale a pena fazer algumas questões para ver como é que isso costuma cair, né, nas segundas fases, porque chegou a cair na primeira também, mas se repete na segunda, né? Então vale a pena fazer algumas questões para revisar. E um outro assunto de texto que é muito recorrente é figuras de linguagem. Como é um assunto que vocês sabem que é bem específico, né? Tem vários nomes difíceis, enfim, então vale a pena revisar isso daí e também fazer questões, tá? Porque eles têm todo um jeito específico de cobrar esse tipo de coisa. Pensando nas partes mais, né, no aspecto mais gramatical, como é que a FUVEST costuma fazer? A FUVEST costuma sempre pedir para os candidatos substituírem, né, algumas palavras, alguns termos, eles costumam dar um texto, né, e pedir para você fazer algumas alterações pré-estabelecidas. Quando eles pedem essas alterações, geralmente o que a gente percebe é que eles sempre vão pedir alguma coisa relacionada a verbos. Você vai ter que ter alguma mudança verbal, mudar o tempo, mudar o modo do verbo, então vale a pena também revisar esse conteúdo, tá? Tanto a parte de conjugação verbal, quanto a parte de significado dos tempos e modos verbais também. E aí o último assunto de gramática, que é legal você dar uma revisada, é processo de formação de palavras, porque é outro que também é específico e costuma cair na FUVEST e bastante também na Unicamp, essa parte de descrição mesmo do processo de formação de palavras, tá? Então se vocês puderem dar uma revisada também é legal. Bom, deixando essa parte da revisão de lado, tem um outro aspecto que é legal, como dica para a segunda fase para vocês, que é a organização do tempo, gente. Então, como é que funcionam? Geralmente, as segundas fases, né, na parte de português, elas são divididas entre questões de português, né, que englobam aí a gramática, o texto e a literatura, e a prova de redação. Geralmente, a prova de redação ela vale a metade dos pontos da prova de português. Então, é extremamente importante que vocês destinem um bom tempo, né, um tempo razoável, suficiente, para que vocês possam fazer bem essa prova de redação. Óbvio que sem deixar de lado um tempo legal também para fazer as questões, né? Então, como é que você faz para poder treinar esse tipo de coisa? A grande dica é continuar fazendo aí, né, os exercícios da R2, que vocês já devem estar fazendo, mas também baixar as provas, né, dos anos anteriores, dos exames de vestibular que vocês vão prestar e fazer uma espécie de simulado mesmo. Então, cronometrar, sabe? Sentar lá, baixar a prova e fazer, de fato, a prova cronometrando o tempo. E aí é legal que vocês criem uma espécie de padrãozinho. Por exemplo, para o caso da FUVEST, né, o que seria interessante vocês tentarem atingir? Mais ou menos 1 hora para as questões de gramática e texto, 1 hora para questões de literatura e 2 horas para a prova de redação, porque assim você tem bastante tempo para poder se dedicar a isso, que vale bastante, certo? Bom, e uma última dica que eu queria dar para vocês diz respeito à leitura e à adequação dos comandos de questão. Porque, gente, é o que eu disse no início, nas segundas fases, bem como nas primeiras, a interpretação textual é uma coisa que sempre aparece. Então, em todos os exames de segunda fase, a leitura é extremamente importante. Não só a leitura dos textos, né, que a banca lá vai fornecer para que vocês possam fazer as questões, mas, sobretudo, a leitura dos enunciados. Tem aluno que lê muito rapidamente o enunciado e acaba, às vezes, respondendo a questão pela metade, ou não respondendo aquilo que é solicitado. Por quê? Porque ele leu muito rápido. É o tipo de coisa que vocês não podem se dar o luxo de fazer, né? Então, o que
que é interessante? Quando você for ler essa questão, vai grifando, né? Aquilo que é importante que você faça, que você não pode deixar de fazer, e também vai grifando o comando da questão. O que isso significa? Se o enunciado pede para você transcrever, é importante que você faça simplesmente a transcrição, né? Evitem fazer uma transcrição e uma grande explicação do porquê você transcreveu aquilo. Porque às vezes o aluno perde muito tempo fazendo esse tipo de coisa e não necessariamente isso vai fazer com que ele obtenha mais pontos, até porque ele vai se desviar daquilo que foi pedido pela questão, certo? Então, atender ao comando da questão é fundamental para que vocês façam uma boa segunda fase também. Bom, espero que minhas dicas tenham sido válidas para vocês, que eu tenha ajudado, e a gente se vê na festa dos aprovados. Beijos, tchau, tchau!